Carlos, é só uma empresa? E eu vou ter que ter uma empresa? Eu vou ter que ter contador? Sim, você vai ter que ter contador. Mas é uma contabilidade muito simples, né? É uma contabilidade muito barata, porque ela não demanda o mesmo nível de complexidade de uma empresa normal. Então, é só uma empresa? Não. É um sistema com um ou vários subsistemas. Os bens do dono do CPF deixam de pertencer a estes donos e passam a pertencer ao CNPJ, que é aquela empresa. Os filhos viram sócios e os pais são os administradores. Se preferirem, dependendo da complexidade dos bens, a família pode até nomear um administrador, sem que os pais percam o poder total sobre os bens. E, consequentemente, na prática, que é o que importa, os pais continuam donos dos bens, já que eles são os donos da empresa e pode usar os bens da forma que lhe convier, pelo tempo que eles viverem, uma vez que eles são os usufrutuários vitalícios, né? Dependendo da complexidade do patrimônio, o sistema comporta, na verdade, ele comporta tantas empresas quanto necessário. São empresas que a gente chamaria de células operacionais. Então, na prática, o que vai mudar é que aquele boleto referente aos seus bens, boleto do seu condomínio ou do carnê do IPTU, que antes chegava no seu nome, agora vai chegar no nome da empresa, porque os bens já não estão mais no seu nome. E se você não tem bens no seu nome, quando você partir dessa para melhor, não tem que fazer inventário, é simples assim. Eu até me lembrei da máxima aqui. O boleto sempre vence, mesmo que você mude de nome. Então, essas células operacionais, elas vão desempenhar uma atividade econômica, diferentemente da célula cofre. Então, por exemplo, se um determinado imóvel que o CPF tenha no seu nome lhe gera uma renda, ele pode transferir esse imóvel para o CNPJ da empresa cofre, da célula cofre. Essa célula cofre, ela não vai exercer nenhuma atividade econômica, mas ela pode ceder este imóvel para uma atividade imobiliária exercida pela célula operacional. Essa sim vai alugar aquele imóvel e reverter a renda para quem? Para a célula cofre, que por sua vez é revertida para o CPF. Quando o dono do CPF virar a estrelinha, esse imóvel não vai entrar em inventário porque não estava no seu nome, e sim no nome da célula cofre. O mesmo pode acontecer com os demais bens do CPF. Vejamos o caso do senhor Norberto Odebrecht, fundador da construtora Norberto Odebrecht. Ele deixou uma fortuna de 14 bilhões declarados, vou repetir, declarados à Receita. E ainda que fosse somente esses 14 bilhões, caso a família dele tivesse que fazer inventário, o Estado receberia, acredite, o Estado da Bahia receberia 1 bilhão 120 milhões a título de imposto sobre herança. Não sei se tem alguém da Bahia aí, mas pergunte se algum baiano ouviu falar do recebimento desse imposto. Ele não foi pago, porque não houve inventário. Ele aderiu em vida ao sistema. Agora, cadê o pessoal de São Paulo? Pergunte também se algum paulista aí ouviu falar do recebimento de imposto por conta do inventário do dono da Votorantim, o senhor Antônio Emílio de Moraes. Ele deixou 15,5 bilhões que gerariam 1 bilhão e 240 milhões para o estado de São Paulo. Gerariam, mas como não houve inventário, a família dele não precisou desembolsar nenhum tostão para governos, cartórios e nem para advogados. E agora, os fluminenses. Temos o conhecidíssimo senhor Roberto Marinho, dono das organizações Globo e dono das 30 bilhões de reais, cuja família, como não precisou fazer inventário, evitou que o estado do Rio de Janeiro arrecadasse, acredite se quiser, 2 bilhões e 400 milhões em impostos. Impressionante, né? Se vocês consultarem a revista Forbes, vocês vão ver que milionários como Roberto Tivita, do Grupo Abril, os irmãos Safra, né, do Banco Safra, Samuel Klein, das Casas Bahia, José de Alencar, da Coteminas, Dirce Camargo, da Camargo Correia, todos eles faleceram e não teve inventário, porque fizeram um hold familiar. Notem que nem o vice-presidente da República, José de Alencar, quis deixar dinheiro para os governos. Vocês ouviram aí falar na mídia alguma notícia de que houve desavenças familiares
dessas pessoas por conta do inventário? Lógico que não teve. Mas o que dizer de outros famosos que não fizeram como eles? Lembra das disputas aí dos familiares do Chico Anísio, do Tim Maia, do Marcos Paulo, aquele diretor de TV, do Timóteo, do Gugu Liberato e, mais recentemente, da Marília Mendonça? Todos esses herdeiros verão o patrimônio se esvair por conta das despesas do inventário e alguns vão virar estrelinhas sem ver a cor do dinheiro por conta das despesas judiciais. Tem 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas. O primeiro é o grupo dos ignorantes. Mas calma, quem já me acompanhou até aqui já não é mais ignorante. Porque agora vocês não ignoram mais que existe um sistema que evita o inventário. O ignorante, na verdade, ele é digno de pena porque, por desconhecer o que existe esse sistema, ele é a pessoa que vai atrás de métodos tradicionais que não resolvem o problema da sucessão, como, por exemplo, doação de bens em vida, testamento, seguro de vida, entendeu? Então, não são melhores opções do que a holding familiar. Perguntem para os familiares do Chico Anísio o que eles acham do testamento. Eles descobriram de uma forma amarga que o testamento é um dos instrumentos mais obsoletos do direito brasileiro. Não evita brigas e, quando é contestado na justiça, faz com que muitos herdeiros virem estrelinhas sem ter acesso aos bens. E, por fim, tem muita gente que acha que seguro de vida é a solução. O problema é quando não são aquelas letrinhas miúdas, aí são aquelas regras que as seguradoras criam para não terem que pagar o seguro. De todo modo, eu estou muito feliz porque eu já tirei vocês do grupo dos ignorantes. Mas existe um outro grupo que talvez seja muito pior do que o dos ignorantes, que é o grupo dos procrastinadores. O procrastinador é pior que o ignorante, porque ele tem a informação, ele já sabe como livrar os filhos da desgraça que é o inventário, mas procrastina. Procrastinadores são aqueles que dizem, vamos deixar para lá, vamos resolver depois aquele imóvel que não está registrado no nome, vamos regularizar mais adiante, não vai acontecer nada. Infelizmente, existem também aqueles procrastinadores que alegam que não estão nem aí para o inventário, porque isso é problema dos herdeiros. Isso existe, mas não estamos aqui para julgar as pessoas, porque a gente não conhece a realidade familiar delas. Mas, em geral, o procrastinador, bem intencionado ou não, ele é terrível, porque ele é o cara que sabe dos riscos que ele está correndo e não optar pela holding e deixa para decidir lá na frente, quando às vezes pode ter sido tarde demais. Os procrastinadores vão empurrando com a barriga e não levam em conta os riscos dessa procrastinação que eu vou falar agora. Vamos lembrar daquelas famílias de famosos que ignoraram ou procrastinaram a holding familiar. Resultado: pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu sei que tem pais que acham que quando eles não estiverem mais aqui, o problema dos filhos. Se vocês estão aqui até agora, vocês são aqueles pais que amam seus filhos, que não querem vê-los empobrecendo por conta de despesas com inventário. Não tem a menor chance de vocês caírem naquele grupo horrível de procrastinadores que preferem deixar tudo para amanhã. Os ignorantes são dignos de pena, mas os procrastinadores são terríveis, porque alguns deles vão até ardilosamente esconder dos filhos essa informação. E isso me remete a uma pergunta recorrente por parte das pessoas. Se a holding familiar é tão boa assim, por que a maioria das pessoas ainda faz inventário e por que a gente não conhece advogado que trabalha com isso? As pessoas fazem inventário ao invés da holding familiar por 2 motivos. Ignorância de que a holding existe ou por procrastinação. Pouquíssimos advogados sabem trabalhar com isso no Brasil. E é por isso que uma das razões de eu estar aqui é a necessidade de tirar as pessoas dessa ignorância. Guardadas as devidas proporções, o que eu e outros colegas do Team Hold Brasil estamos fazendo aqui hoje também é para o benefício da população brasileira, para que ela toda saiba que o inventário pode ser evitado. Porque no Brasil, o imposto sobre herança é o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, chamado de TCMD. Por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Os impostos decorrentes do inventário, eles tendem a aumentar. E existe uma razão para isso. O que fazer diante do risco, da certeza, então não é risco, da certeza do imposto sobre a herança aumentar? O imposto, do ITCMD, ele vai ter as suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Hoje, no Brasil, está em vigor essa resolução, aqui de 9 de 92, que diz que a maior alíquota possível do Brasil é de 8%. É por isso que estados como o Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Santa Catarina e Goiás praticam 8%, mas só porque ainda é o máximo permitido. Agora, é bom que você saiba que tem um órgão chamado CONFAS,
que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele reúne os 27 secretários estaduais de Fazenda, mais o ministro da Fazenda, e eles estão propondo aumentar de 8% para 20% esse imposto. Você sabe como é que funciona aí um projeto de resolução no Senado? Primeiro, vamos lembrar que o senador representa o governador do seu estado. Então, cada uma das 27 unidades aí da federação tem 3 representantes. A aprovação da resolução é por maioria simples. O que quer dizer isso, gente? Basta que haja 41 dos 81 senadores presentes e que 21 dos presentes aprovem para começar a valer no dia seguinte. Eles teriam que ter muito argumento para isso. Aí é que está. Eles têm 2 argumentos fáceis. O primeiro é: o Brasil é um dos países que menos tributa a herança do mundo. França, 60%. Japão, 55%. Alemanha e Suíça, 50%. Inglaterra e Estados Unidos, 40%. Nosso vizinho aqui, Chile, 25%. E no Brasil, 8%. Se com essa alíquota, o efeito do inventário já é devastador na vida dos nossos filhos, imagina quando ele aumentar. Agora, tem um segundo argumento fácil, que é usado pelos políticos. O imposto sobre herança só penaliza os mais ricos. Nós acabamos de mostrar aqui que os mais ricos se protegem através desse sistema. E quando isso vai acontecer? Não sei. A questão é, você duvida que os estados vão querer aumentar esse imposto? Existe uma proposta do senador Cid Gomes, isso mesmo, aquele do trator, que através da PEC 96 de 2015, pretende aumentar o imposto sobre herança para quê? Para criar um fundo estadual de combate à pobreza. Vamos lembrar que com a pandemia muitos se foram prematuramente. Então eu quero aproveitar a oportunidade para alertar também os produtores rurais, aquelas pessoas que têm propriedades rurais adquiridas há anos com imposto de renda num valor bem reduzido se comparado com os valores atuais. Porque essas pessoas estão correndo um risco muito grande de empobrecerem seus filhos. Porque todo mundo sabe, é óbvio, gente, a atividade rural ela é extremamente valiosa e prestigiada. E o Estado cresce o olho em cima das terras. Os estados, eles estão se movimentando, os governos estaduais estão se movimentando para aumentar, para taxar a terra. Eles sabem que o Brasil, no momento que o Brasil se consolida como celeiro do mundo, o valor da terra vai subir drasticamente. Quem quer pagar para ver? Chama a atenção também das famílias que têm atividade empresarial, ainda sem um planejamento sucessório, protegendo o patrimônio das incertezas das atividades do negócio, dos reveses financeiros que toda atividade empresarial está sujeita a ter. Se esse patrimônio estiver no cofre, ele não será alcançado por esses reveses. E eu reforço a atenção dos profissionais liberais que têm riscos de responsabilidade civil, como os profissionais da saúde, por exemplo. O patrimônio deles pode ser alcançado para cobrir eventuais danos se não estiverem protegidos pela célula cofre da holding familiar. Nenhum profissional está livre de sofrer um revés financeiro por conta ou de um deslize administrativo ou de um processo judicial. Ai deles se eles forem ignorantes ou procrastinadores. Resolvedores. O que é isso? É a pessoa que pegou essa informação aqui e vai fazer a sua holding familiar, vai buscar um profissional para fazer a holding de hoje para amanhã, ou hoje ainda, porque eu não sei por quanto tempo esse imposto vai perdurar. E quando se trata dos nossos filhos, a única coisa que importa é não deixar o problema para eles. Não faz o menor sentido você trabalhar a vida toda, muito mais do que você precisa para o seu sustento, com a ideia de deixar algo lá para os seus filhos, e, na prática, deixar um grande pedaço para os outros. Seus filhos e os filhos dos seus filhos também poderão adotar esse sistema, que acaba sendo vitalício. Então, você que é filho é o maior interessado nisso tudo. Você precisa ajudar seu pai a se tornar um resolvedor para que você não empobreça. A maneira como se organiza uma holding familiar começa por uma sessão de viabilidade. Você não precisa mais sentar na frente de um profissional para ficar escutando ele falar sobre os benefícios da holding. Você já sabe, você já entende, você já tem toda a informação, você já tem essência, tudo que você precisa. Você não precisa de mais informação sobre holding, você precisa de ação. E a primeira ação a ser tomada não é do profissional de holding, é a sua. A sessão de viabilidade é o seu momento para você ser ouvido, é o momento de você dizer, olha, a minha estrutura familiar é assim, a minha estrutura patrimonial é assado, e o profissional vai colher todas essas informações. É o momento de ouvir e principalmente de diagnosticar primeiro se esse sistema é para você. Porque talvez no seu caso não seja de fazer uma holding familiar, talvez seja uma outra mecânica, um outro caminho,
Então, não é sair pegando, fazendo. Tem gente agindo aí sem saber o que está fazendo, pondo em risco o patrimônio das pessoas, coisa horrorosa. Precisa tomar muito cuidado com isso. Procure sempre alguém do time Hold Brasil. Então, o primeiro passo é passar por uma sessão de viabilidade, que é a etapa mais importante de todas, porque é ali onde o sistema de holding ele começa a se construir, ele começa a se desenhar. Depois tem uma segunda etapa do trabalho, que já não é começar a fazer a holding, é preparar um croquis estrutural, que é um estudo um pouco mais detalhado, mais aprofundado, para você poder enxergar como vai ser, na prática, esses modelos que o advogado diagnosticou para você, ok? E aí sim, na terceira e última etapa, aí é hora de executar a sua holding. A sessão de viabilidade, que é onde tudo começa, é um serviço prestado pelo meu escritório e é um serviço remunerado. Ela é o pontapé inicial. Tem gente que prefere ser procrastinador, arrisca os filhos a passarem os horrores do inventário, tal qual os filhos do Chico Anísio, do Timóteo, do Hugo Liberato. E olha aqui, ó, indo mais no fundo do baú, Mazzaropi. Olha só, gente, até hoje a questão do Mazzaropi não foi resolvida. A questão do Mussum ainda está pendente. Gente, com certeza não é isso que vocês querem para os seus filhos. Essas pessoas aqui, esses artistas, ou eles eram ignorantes ou procrastinadores. Se eles tivessem sido resolvedores, a família não passaria o que está passando hoje. Eu trouxe algo que vai transformar a sua vida pela tranquilidade que a holding familiar pode proporcionar em prol da harmonia familiar e pela segurança que ela pode trazer para você e para os seus filhos. Eu sei que cada um tem suas peculiaridades em relação à família, tanto em relação ao patrimônio. O objetivo era mostrar para você uma alternativa legal ao inventário. Tirar você da categoria dos ignorantes e alertar para os riscos da procrastinação. Se este não for o seu momento, está tudo certo. Mas eu, sinceramente, não gostaria que os seus familiares passassem o drama dos familiares, dos famosos que citei agora há pouco, e outros que não fizeram a holding familiar por ignorância ou por procrastinação. Agora, se o que eu te falei aqui faz sentido para você, de novo, pelo amor dos seus filhos, não perca essa oportunidade. Então, lembrando que você contratar hoje não quer dizer que você vai ter que fazer isso amanhã, depois da manhã. Eu não vou conseguir atender você em menos de uma semana. E, além disso, você que vai definir o dia que a gente vai conversar, porque eu vou precisar conversar com você, e aí eu preciso que você esteja com seus familiares ou com pessoas que têm o poder de decisão ali com você. É você que vai definir o seu time. Nessa sessão de viabilidade, ela é importante, porque ali eu vou diagnosticar se a holding é para você. Quero que você não perca esse momento, não perca essa oportunidade. Eu repito, você vai contratar hoje e o agendamento será feito para uma data e horário bom para ambas as partes. Então, você vai ter tempo para se reunir com os familiares, para você já imaginar. Uma vez que você contrate a sessão de viabilidade, você já vai receber um contato da minha equipe e algumas diretrizes sobre como que será essa nossa reunião. É uma reunião, a sessão de viabilidade é uma reunião online, né, via Zoom. Ou às vezes alguém do meu escritório junto comigo, conversando com você, com seus familiares, que podem estar na sua casa ou podem estar em qualquer lugar do mundo, podem entrar online para a gente conversar sobre a estrutura familiar e a estrutura patrimonial da família. Eu tenho certeza de que o que eu trouxe aqui é algo que vai transformar para melhor a vida dos seus filhos, justamente quando você não vai estar aqui para cuidar deles. É gratificante saber que eu te dei essa oportunidade e será mais gratificante ainda quando a gente construir a sua holding familiar e te deixar tranquilo em relação ao futuro das pessoas que você tanto ama. Seja um resolvedor, bote isso para funcionar agora. A experiência vivida em tribunais mostra que o inventário se arrasta por anos a fio, desagregando a família, perdendo oportunidade de negócio, prédios que se deterioram porque está embargado pela justiça, carros que enferrujam, enfim, você já conhece isso. Com certeza não é isso que você quer para os seus filhos. Nada é por acaso. Se você ficou aqui até agora, saiu da ignorância e sabe que existe uma opção para o inventário. Opção essa que vai proteger seu patrimônio, que vai evitar que seus filhos empobreçam no futuro, porque não precisarão inventariar. E algo que eu considero mais importante, que não tem preço,
a harmonia familiar. Eu estou feliz porque estou convencido de que eu cumpri a minha missão principal, que é entregar uma informação de valor para as pessoas. É uma semente plantada que, no tempo certo, ela vai germinar para o benefício de toda a população brasileira. Espero ter o prazer de revê-los em uma outra oportunidade. Muito obrigado de coração e até breve.